Olá pessoal, eu começo essa segunda parte agora mostrando para vocês como é que a gente vai fazer o teste de hipótese agora envolvendo a ANOVA, né? E para fazer o teste de hipótese dentro da ANOVA, nós estaremos utilizando aqui a estatística F ou a distribuição F, né, para poder realizar o cálculo dessa estatística, tá? Em termos de hipótese nula e hipótese alternativa, nós iremos estabelecer essas que aqui estão. Ó. Então, na nossa hipótese nula agora, o que é que vai aparecer? Ó? Vai aparecer média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento 3, que vai até aqui uma média de tratamento N, né? Então a hipótese nula, ela vai colocar esse tipo de condição para a gente, porque agora nós estaremos trabalhando com mais de duas médias, né, para a realização desse teste de hipótese. Então a ANOVA ela nos possibilita isso, fazer esse tipo de análise. Enquanto que na hipótese alternativa irá aparecer o seguinte, ó, que pelo menos, né, duas dessas médias são diferentes entre si. Então pelo menos duas delas vão ser diferentes. Em alguns livros vocês vão encontrar ele dizendo assim, ó, pelo menos uma das médias é diferente. Mas isso aí está escrito de forma errada, porque se você tem uma média diferente, tem uma segunda. Então, assim, nos melhores livros vocês vão encontrar essa referência a duas, né? Tem pelo menos duas médias diferentes. Porque se tem uma é porque tem uma outra, né? Obviamente. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Como é que a gente vai utilizar o teste F, né, que nós aprendemos aí na última aula? Esse teste F, ele compara aqui, ó, duas variâncias, né? Uma em relação à outra. E aí você pode até ficar com dúvida agora, falar, poxa, Natal, mas eu estou fazendo um teste para a média e por que é que eu estou utilizando aqui o teste F que trabalha com variância, né? Daqui a pouco, numa simulação que eu vou fazer aqui, isso vai ficar bem claro para você. Porque é que nós podemos caracterizar essa variabilidade que nós iremos pegar aqui agora para indicar, né, se há ou não médias de valores diferentes. Em termos de ajuste dessa expressão que nós aprendemos, né, que é com essas duas variâncias aqui, ó, para a fórmula que nós iremos utilizar, que é esse último termo aqui, eu preciso relembrá-los do seguinte, ó. A variância, eu mostrei para vocês lá atrás, que ela é calculada da seguinte forma. Você vai ter aqui, ó, 1 sobre n menos 1, que são os graus de liberdade, ó, então isso aqui são os graus de liberdade, que multiplica aqui, ó, o somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado. Então, o que a gente tem, na verdade, é que esse termo aqui, ó, é uma soma de quadrados, assim como aquelas que nós vimos anteriormente, também é uma soma de quadrados. Então, se você pegar aqui essa soma de quadrados, multiplica por 1 aqui, ó, você vai ter então que a variância é igual à soma de quadrados dividido por n menos 1. Ora, mas o que é n menos 1? São os graus de liberdade. Para quem? Para essa soma de quadrados que nós temos aqui. Ó. O que acontece lá naqueles cálculos que nós fizemos, né? Nós calculamos lá o SQT, né, que é a soma dos quadrados totais, ela é igual ao SQD, que é a soma dos quadrados dentro de cada grupo, mais a soma dos quadrados entre, né, que é a soma dos quadrados entre os diferentes grupos ou diferentes tratamentos que eu tenho ali no meu processo. E para cada um deles aqui, ó, nós calculamos o que? Nós sabemos também calcular os graus de liberdade total, que é igual aos graus de liberdade dentro, mais os graus de liberdade entre, né? Então, se você pega, né, por exemplo, aqui, ó, a soma dos quadrados entre e divide pelos graus de liberdade entre, o que você vai ter aqui, ó, na verdade, é uma variância, tá? Igual nós estamos vendo essa daqui, ó. Perfeito? E se você pega a soma dos quadrados dentro e divide pelos graus de liberdade dentro, o que você vai ter aqui também é uma variância, né?
Deixa só eu diferenciar elas aqui, ó. Vou colocar essa aqui é uma variância entre e essa aqui é uma variância dentro. E de forma então que quando eu pego essa última expressão que eu coloco aqui para você, o que eu vou ter é uma razão entre variâncias, que é justamente o teste, né, envolvendo aqui a estatística F. Então por isso é que nós podemos fazer esse teste aí. E agora, o que a gente faz? Ou a gente tem evidências para rejeitar a hipótese nula, ou nós não temos evidências para rejeitar a hipótese nula. Tudo aquilo que nós aprendemos agora volta, né, para nos dar apoio em termos do que a gente vai fazer aqui. Pessoal, antes de nós irmos, né, para o teste de hipótese propriamente dito, eu quero retomar, né, uma tabelinha que eu coloquei para vocês lá no primeiro slide, né? Naquela tabela eu havia apresentado para vocês 3 conjuntos de dados, né? E aí a ideia é a seguinte, é nós verificarmos se há diferença estatisticamente significativas entre as médias desses 3 conjuntos aqui ou não. Então o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Deixa só eu relembrar para você, eu vou calcular aqui a média desse conjunto 1. Se nós fizermos o cálculo aqui, a gente vai encontrar uma média igual a 2. Aqui, ó, nós iremos encontrar uma média para esse conjunto 2 igual a 4. E aqui, ó, nós iremos encontrar uma média para esse conjunto 3 como sendo igual a 6. A grande média, né, que nós podemos obter a partir da soma desses 9 resultados aqui, ó, e dividir por 9, é a mesma grande média que nós iremos encontrar se nós fizermos isso daqui, ó. Então, estou colocando aqui como x duas barras, tá? Que é uma outra representação. Lá naquela tabela de ANOVA que eu coloquei para você, lembre-se que a gente representa ela por y barra 2 pontos aqui, né? Aqui é apenas uma outra forma de dizer a mesma coisa. Então, se nós fizermos isso daqui, ó, pegamos lá o 2 mais o 4 mais o 6 e dividimos por 3, já que são 3 médias, nós iremos chegar aqui na grande média como sendo igual a 4, né? Então, esse é o valor. Esse conjunto de dados fictícios aqui que eu coloquei para vocês, ele é muito interessante porque ele acaba deixando as coisas mais simples de nós enxergarmos, né? E tudo que nós concluirmos para ele vale para os outros também, né? Sem problema nenhum. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Nós temos uma variabilidade dentro de cada conjunto, tá? A variabilidade dentro de cada conjunto, a gente consegue calcular ela pegando cada valor desse conjunto em relação à média do conjunto, né? Nós já fizemos isso. Então você faz isso para cada um desses 3 conjuntos que tem aqui, ó. E aí você somando essas diferenças ao quadrado, você vai ter o quê? Você vai ter a soma dos quadrados dentro, né? Então, ótimo, isso dá para nós uma estimativa da variabilidade, tá? Da variabilidade dentro de cada conjunto. Essa variabilidade dentro de cada conjunto, pessoal, esse SQD aqui, ó, ele nada mais é para nós do que o quê? Do que algo, né, que nos indica qual que é a magnitude do erro experimental, né, que a gente tem nesse trabalho que nós fizemos aí. Erro experimental, se você tiver no laboratório, erro amostral, se você tiver fazendo uma amostragem dentro de uma população que não seja de experimentos, né? Mas fato é que isso que a gente calcula dentro nada mais é do que a variabilidade intrínseca de qualquer processo de medida que nós formos fazer ou qualquer processo de amostragem que nós adotarmos, né? Então esse SQD, tá, dividido aqui, ó, pelos seus graus de liberdade, dentro, vai nos dar o que? Vai nos dar a variância experimental, tá? Que está diretamente ligada aqui, ó, com a variabilidade ou erro experimental que nós temos. Bom,
E aí agora, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Nós vamos fazer uma outra medida, que é a soma dos quadrados entre, né? A soma dos quadrados entre, nós iremos pegar a média de cada conjunto para substituir cada termo aqui dentro, ó, tá? Cada termo substituído pela sua respectiva média, e aí então a gente vai fazer as diferenças desses valores em relação a quê? Em relação à grande média. Essa soma dos quadrados entre, ela vai nos dar o quê? Ela vai nos dar uma ideia da distância entre essas médias aqui, ó, tá? Então, quanto maior for a distância entre essas médias, maior será a soma dos quadrados entre. Então, vejam vocês, né, que a soma dos quadrados entre dividido pelos graus de liberdade entre vai nos dar o quê? Vai nos dar uma ideia, né, uma magnitude da separação ou da distância que há entre essas médias. Obviamente, quanto mais distantes elas forem, mais provavelmente ou maior é a probabilidade de elas serem estatisticamente diferentes, tá? E aí então isso vai ser indicado através do que? Ora, isso vai ser indicado aqui para nós através dessa soma dos quadrados entre. Então, por isso é que você utilizar essas variâncias ou essas razões de variâncias aqui, você vai ter o que? Você vai ter um indicativo acerca, né, da distância que há entre essas médias aqui. Há um erro experimental intrínseco de cada conjunto desses. Eu vou pegar, né, e vou comparar esse erro experimental em relação à variabilidade que você tem entre as médias desses conjuntos aí. E se essa distância for muito grande, você vai ter um SQE aqui relativamente grande, né? Então, esse é o fundamento por detrás da análise de variância. E aí agora eu vou levar vocês para uma planilha do Excel que eu programei aqui, que a gente vai ver isso instantaneamente funcionando, né? E aí fica mais claro para a gente entender como é que vai funcionar esse teste F aí, no caso em que nós estamos trabalhando, certinho? Me acompanhe então lá na planilha. Em que a distância entre cada um dos valores é de uma unidade. Então, do 1 para o 2 é uma unidade, do 2 para o 3 é uma unidade. E assim eu fiz, ó, dentro de cada um desses conjuntos. Cada valor aqui tem uma unidade de distância. Esse terceiro conjunto também, ó, do 5 para o 6 é uma unidade, do 6 para o 7 é uma unidade. Então, o que acontece? Quando eu faço isso, eu estou fazendo com que a variabilidade dentro de cada um desses conjuntos seja a mesma, tá? Ou seja, uma unidade de distância entre cada um dos termos. Obviamente, aqui, ó, o ponto central deles é a média, tá? E aí, então, as distâncias em relação a essa média aqui vai dar o mesmo, né, para todos eles. Então, beleza. E aqui, ó, né, quando eu pego com vocês as médias agora, a distância entre as médias, ó, então você vai ter aqui, ó, 2 unidades para 4 e de 4 para 6 mais 2 unidades. Então tem uma distância aqui de 2 unidades. Pois muito bem. Quando eu calculo aqui, né, a soma dos quadrados, né, igual nós aprendemos lá, a gente vai obter o seguinte, ó, a soma dos quadrados entre vai dar aqui, ó, 24, certo? Para 2 graus de liberdade. E aqui, ó, a soma dos quadrados dentro vai dar 6 para 6 graus de liberdade. Quando você calcula aquela razão de f que eu mostrei para vocês no último slide, você vai ter 24 sobre 2 dividido por 6 sobre 6. Isso dá para nós um valor de f igual a 12, tá? Agora, o que eu fiz aqui? Ó? Eu estou colocando para vocês, tá, o percentual de variação que se deve à diferença entre as médias, tá? Ó, SQE, entre. Então, quando a gente faz esse cálculo,
você vai encontrar aqui, ó, facilmente o valor de 80%. Natal, de onde é que vem esse 80% que você calculou aí? Você vai fazer da seguinte forma, ó. Você tem uma variabilidade total aqui, uma variância total, né, desse conjunto aí. Uma soma dos quadrados total, aliás. Então ela vale 30. Dessas 30 unidades aqui, 24 delas se deve à soma dos quadrados entre, que está relacionada a essa diferença entre as médias, tá? E aí então 24 em 30 equivale a 80%. Então guarde esses números aqui, ó, são parâmetros importantes para a gente poder analisar o que vem logo a seguir. O que eu faço aqui agora, pessoal? Nesse próximo esboço que eu trago aqui para vocês, eu coloco também 3 conjuntos, tá? A distância entre cada um dos termos dentro do conjunto também é uma unidade, em todos eles, tá? Só que agora, a distância entre as médias, aqui, ó, de 2 para 5 são 3 unidades, e de 5 para 8 são 3 unidades também, tá? Ou seja, aqui era de 2 unidades, ó. Agora aqui aumentou, né? A variabilidade dentro dos conjuntos continua a mesma, que você vai ver aqui, ó, o dentro aqui são 6 unidades, e aqui dentro também são 6, né? Não tem diferença nenhuma. Porém, agora a distância entre as médias é diferente, então isso vai fazer com que a soma dos quadrados entre as médias se torne diferente. Nesse caso aqui, quando a gente faz o cálculo da soma dos quadrados totais, você obtém 60. Se é 6 para a soma dos quadrados dentro, né, 60 menos 6 dá os 54 aqui, ó. Esse 54, né, é soma dos quadrados entre, se deve a isso daqui, ó, essa diferença entre essas médias que aqui estão. Veja que aqui agora, ó, nós temos um f de 27 e olha só agora o que aconteceu com a soma dos quadrados entre. Ela está respondendo, pessoal, por 90% da variabilidade total dentro desse conjunto. Então, o que eu quero que vocês observem aqui, ó, é esse movimento. Ó. Aqui a distância entre cada uma das médias é de 2 unidades. Então, o f é 12 e a soma dos quadrados é 80%. Aqui agora, a distância entre cada uma das médias passou a ser de 3 unidades, ou seja, aumentou. Quando essa distância aumenta, olha só o que acontece com o f. O f aumenta e o percentual de variabilidade, né, que se deve dentro desse total aqui, ó, dentro desse total, que se deve à soma dos quadrados entre, ela aumentou, tá? E assim por diante. Olha só para vocês verem o que eu fiz aqui agora. Ó. Eu aumentei para 4 unidades, né? Coloquei conjuntos aqui, ó, em que a distância entre cada um dos elementos é a mesma, tá? Então, dentro do conjunto, você vai ver, ó, vai dar a mesma soma dos quadrados dentro, igual deu para todos os outros. Por quê? Porque a distância entre cada um dos termos é a mesma, tá? Eu não mudei isso. E aqui agora, ó, veja o que acontece. Você tem uma distância agora de 4 unidades entre cada uma das médias dos conjuntos. Então eu aumentei ainda mais a distância entre as médias. Quando isso aconteceu, olha só, em 102 unidades de soma dos quadrados total, que é o que dá aqui nesse caso, 6 se deve à soma dos quadrados entre, e 96 unidades se deve à soma dos quadrados entre. Isso faz com que o nosso f aqui agora se torne igual a 48 e a variabilidade que nós temos em decorrência da distância entre as médias agora passou para 94,12%. Então é nítido, né, e eu gostaria que isso ficasse claro para vocês, que à medida que a distância entre essas médias aumenta, há uma mudança no valor de f, tá? E é essa mudança no valor de f que nós iremos utilizar
para poder tirar as nossas conclusões, né, acerca dos testes de hipóteses que a gente vai realizar. Então, essa relação é muito importante. Ó. A distância entre as médias aumentou, o valor de f vai aumentar. A distância entre as médias diminuiu, o valor de f vai diminuir. Então, os estatísticos, né, se aproveitaram dessa relação para construir um teste de hipótese que conseguisse indicar para a gente qual que é essa distância entre as médias que nós podemos considerar como sendo estatisticamente significativas, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam, é isso aqui ó, que muita gente não enxerga, né? Igual eu falei para vocês, fica usando aí a análise de variância de forma mecânica, e quando você faz isso de forma mecânica, você deixa de enxergar um monte de coisas importantes acerca daquele processo que você está estudando. E aí, né, você levanta lá uma série de dados, você investe tempo nisso, você investe recurso e você não aproveita eles, né, com toda a potencialidade que eles podem ter. Então isso não é nada desejável. Então é isso que eu gostaria que vocês vissem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos realizar o teste, né, de hipótese e ver como é que isso daí funciona. Bom, pessoal, então eu estou aqui no Minitab, né, que é a forma mais tranquila de nós fazermos essa análise, né? Vocês viram lá que se nós formos fazer isso na mão, é algo extremamente tedioso, né? Então o recurso computacional ajuda bastante a gente nesse sentido. Então nós geralmente não ficamos perdendo tempo, né, fazendo isso daí na mão e tiramos os resultados por aqui, né, através de uma análise computacional. Qualquer software estatístico aí que você tenha à disposição, ele faz essa análise aqui de uma forma bastante tranquila. Então, para fazer essa análise de variância, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui ó, aquela primeira atividade que nós desenvolvemos aí na aula, que se refere a técnicas de ensino diferentes. Né? Então você teve um grupo 1 que foi submetido a uma técnica de ensino, um grupo 2 a outra e um grupo 3 a outra. Então queremos fazer uma análise de variância aqui para verificar se as técnicas de ensino têm influência, né, sobre o resultado da aprendizagem aqui, medida, é claro, na forma de uma nota numa prova. Né? Então vamos lá, nós iremos vir aqui em Stat, você vai escolher aqui ANOVA, você vai escolher um fator, porque a gente está trabalhando aqui com um único fator, que é a técnica de ensino aplicada, né, sobre esse conjunto de alunos que aí está. Então escolho um fator. Os meus dados, eles estão resumidos aqui na tabela. Eu tenho aqui ó, os três grupos. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar os três, né, e jogá-los simultaneamente aqui. Ó. Aqui na parte de opções, eu vou vir aqui, ó, eu vou assumir variâncias iguais. Se você tiver alguma desconfiança disso, realiza um teste, né, para você verificar se essas variâncias são iguais ou não. Perfeito? Vou utilizar aqui um teste de um nível de confiança de 95%, tipo de intervalo de confiança vou pegar um bilateral, tá? Aqui na parte de comparações, pessoal, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, né, que é a forma de nós vermos se o que há de diferente, porque a ANOVA ela vai nos dizer apenas se há médias diferentes entre si, mas ela não vai apontar para nós quais que são. E para que eu tenha isso aí apontado, geralmente a gente faz um teste de Tukey aqui, ou senão de Fisher, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar isso daqui quieto. Perfeito? Na parte de resultados, a gente pode pedir aqui tabelas expandidas, é uma ideia interessante. Aqui armazenamento, eu não vou mexer em nada disso daqui agora não. Vou simplesmente aqui dar o OK e ela vai trazer aqui, ó, o Minitab traz para nós, né, aquilo que a gente tem em termos da análise de variância. Pessoal, essa tabelinha primeira aqui, ó, ela é muito importante para nós, né? Nós iremos analisar isso daqui agora direto.
Você tem uma primeira coluna aqui, ó, que diz para você o seguinte: você tem uma fonte de variabilidade. Qual que é a fonte de variabilidade que você tem? Você só tem duas fontes, tá? A primeira se deve ao que ele chama aqui de fator, tá? O que é esse fator aí? Esse fator aqui, pessoal, nada mais é para nós do que a soma dos quadrados entre, tá? Então é a soma dos quadrados entre que ele está contabilizando aqui para a gente. E aqui a outra fonte é o erro, né? Aquilo que eu falei para vocês lá do erro experimental. Essa daqui é a soma dos quadrados dentro, perfeito? Então a soma dos quadrados dentro, ela é para nós o que é chamado de erro aqui. Então eu quero que vocês já guardem desde já. Na análise de variância, nós iremos separar a variabilidade em duas fontes, tá? Uma fonte se deve ao fator e a outra fonte se deve ao erro, perfeito? Tanto esse fator aqui quanto esse erro, eles podem se desdobrar em outras coisas mais, né? Então aqui, por exemplo, um fator que pode alterar um resultado em um experimento é a temperatura e a pressão. Mas aí a análise de variância vai colocar isso tudo para a gente como fator e logo abaixo aqui ela vai diferenciar qual que é a quantidade referente à temperatura e qual que é a quantidade de variação referente à pressão, né? Mas é sempre assim, são duas divisões principais e aí depois dentro de cada uma delas você pode ir alocando algumas outras coisas, né, que vão surgir naturalmente aqui para nós, perfeito? Aqui ele indica para a gente, né, os graus de liberdade que nós temos, ó. Então o grau de liberdade para o fator são 2, porque nós tínhamos três conjuntos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Você calcula uma grande média a partir das médias desses três conjuntos, você fica com 2 graus de liberdade. O erro, ele tem 15 graus de liberdade aqui. Porque quando eu trabalho com erro, eu pego cada conjunto em relação à sua média. Então são 6 dados que nós tínhamos lá. Eu calculo uma média desses 6 dados, então eu fico com 5 graus de liberdade no primeiro conjunto, no grupo 1, 5 graus de liberdade no grupo 2 e 5 graus de liberdade no grupo 3. Isso dá um total de 15 graus de liberdade, tá? Aqui ele coloca uma contribuição em percentual em relação ao total aqui, ó, para nós. Então, por exemplo, o fator ele contribui com 45,28% da variabilidade que nós temos nesse estudo que foi feito aí. Enquanto o erro ele contribui aqui, ó, com 54,72%, tá? Aqui ele te dá a soma dos quadrados ajustados também. Aqui você tem o quadrado médio, que é o que? É a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade, né, que você tem aí para cada um das fontes, tá? Aqui está o valor de f, né, que a gente obtém. Esse valor de f é só você pegar aqui, ó, 24 e dividir por 3,867, você vai chegar nesse valor de 6,21, e aqui ele nos dá, né, o valor P referente à estatística que nós estamos fazendo aí. Você está vendo aqui, ó, que esse valor P ele é de 1,1%. Então isso significa que se nós utilizarmos um nível de significância de 5%, nesse caso aqui a gente tem o que? A gente tem evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, o que isso significa, pessoal? Isso significa que pelo menos duas daquelas médias são diferentes entre si. Eu posso ter até três diferentes, já que eu tenho três médias, mas aqui fica garantido que pelo menos duas delas são. E aí o grande problema é o que eu falei para vocês, a gente não consegue aqui, ó, na análise de variância identificar qual que é a média diferente uma da outra. É a média do grupo 1 em relação ao grupo 3, é do grupo 2 em relação ao grupo 1, ou as três são diferentes entre si, né? Então, isso daí que nós iremos aprender na nossa próxima aula. Eu estarei mostrando isso daí para vocês, né, com o teste de Tukey, que é uma das alternativas que nós temos para poder realizar,
né, esse tipo de determinação, enxergar quais são as médias diferentes entre si e, consequentemente, podermos tomar aí uma decisão a partir disso daí. Então, isso aqui é o início, né, que a gente utiliza da análise de variância, né, para fazer o tratamento de dados aí. Volto a repetir para vocês, né, é uma técnica extremamente poderosa, né, que nós temos à nossa disposição para nos ajudar aí nas tomadas de decisões, tá? Aqui existem algumas outras coisas, ó, né, que a gente tem, o sumário do modelo. Isso daqui mais adiante eu mostro para vocês, a gente vai discutir. Isso aqui vai ser muito importante para nós também. Mas aí nesse momento eu vou pouco a pouco com vocês, né? E aí vai chegar o momento que vocês vão dominar tudo isso daqui e aplicar da melhor forma possível. Assim, então, pessoal, só para nós concluirmos aqui, né, nesse ponto aqui, qual que é a conclusão que nós já podemos tirar? Como não há evidência suficiente para eu rejeitar, como há evidência suficiente para eu rejeitar a hipótese nula, né, então eu sei que existe médias que são diferentes aqui. Isso indica para nós que o quê? Que a técnica de ensino, né, empregada, a técnica de ensino utilizada, ela traz sim diferença para o nível, né, de aproveitamento que esses indivíduos aí pode ter em uma avaliação. Ou seja, tem uma daquelas avaliações que é melhor do que a outra, né? Então, em termos bem simples, né, nesse momento seria isso. É isso que a análise de variância está querendo nos dizer, tá? Agora, obviamente que nós queremos saber, né, qual que é a que dá o melhor resultado, tá? E podemos assim fazer uma afirmação de forma mais contundente, né, e direcionada, né, para qual técnica de ensino que dá lá para nós o melhor resultado, certinho? Vamos fazer o seguinte agora, vamos lá naqueles dados fictícios, ó, só para vocês verem. Eu peguei aqui apenas o primeiro conjunto, só para a gente tentar ver aqui novamente, ó. Vou colocar aqui stat, ANOVA, um fator também. Que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou retirar aquilo que ele guardou da última análise. Vou lançar aqui, ó, os três conjuntos que eu tenho ali, os três conjuntos fictícios, né? Venho aqui em opções, vou pedir para assumir variâncias iguais. Em termos de comparação, nós não vamos mexer agora. E em termos de resultados, tabelas expandidas. Perfeito, venho aqui, né, e dou um OK. Ele vai liberar uma outra worksheet, né, de resultados aqui para nós, tá? Veja que aqui, ó, ele coloca assim pra gente, ó, hipótese nula, todas as médias são iguais. Hipótese alternativa, nem todas as médias são iguais. Perfeito, vocês vão ver que esses daqui, ó, são aqueles valores que eu indiquei lá na planilha do Excel, né, que nós analisamos lá, ó, aqui, ó, 80% de contribuição, né, para o fator e aqui 20% de contribuição para o erro. Lembra lá que a soma dos quadrados entre respondia por 80% da variabilidade? Então é isso daí. O valor F que eu coloquei lá para você é 12. Esse valor F, quando a gente faz o teste, vai lá e pega, você vai encontrar um valor P aqui, ó, de 0,8%, né? Aqui está 0,008, mas passando para a porcentagem fica 0,8. E aí, de acordo com o que nós fizemos aqui, ó, com um alfa de 5%, nós temos evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Ou seja, existe diferença aqui, ó, entre essas médias, né, e nós precisamos agora simplesmente saber qual delas que é. Quero comentar uma outra coisa. Vocês viram, né, que à medida que eu fui descendo, eu fui aumentando a distância entre as médias, né? Entre os termos de cada conjunto a distância foi a mesma. Agora, entre as médias foi aumentando. Quando você aumenta aquela distância, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó, com o valor f é que ele vai aumentar, e se o valor f aumenta, o valor p vai diminuir. Então, quanto mais distante, menor vai ser o valor p
que vai aparecer aqui para você, tá? Essa é uma outra ideia e relação importante de nós fazermos. Tranquilo, pessoal? Então, agradeço aí demais a atenção de vocês, né? E desejo a todos uma boa semana e os aguardo na segunda-feira para mais uma aula.